O senhor Fabrício Klein também tem os mesmos 15 minutos para a sua exposição. Muito bom dia a todos. Uma saudação especial na pessoa do excelentíssimo deputado Rodrigo Martins, nosso presidente, na pessoa do deputado Vinícius Carvalho, relator, e um agradecimento muito efusivo da OACB, que é o sistema que representa as cooperativas em nível nacional, pela oportunidade de participarmos de um debate tão plural e tão democrático. Um tema complexo, que envolve alguns interesses colidentes, mas que também tem muito espaço para os interesses convergentes e a cooperação. O propósito da apresentação é, em primeiro plano, delimitar o que é o cooperativismo, como está esse sistema hoje em nível nacional, e trazer também ao conhecimento das senhoras e dos senhores alguns números do cooperativismo de seguro no mundo. Porque o cooperativismo de seguro é um sistema já muito consolidado em nível global. Então, nós vamos também trazer um pouquinho das virtudes, né? E eu digo um pouquinho porque são muitas virtudes, são muitos pontos positivos a serem ressaltados, desse sistema de seguros cooperativos e, ao final, a manifestação da OACB acerca do tema. Então, nós temos um histórico, né? As cooperativas tiveram início no ano de 1844 em Rochdale, na Inglaterra. Essa cooperativa, chamada Os Pioneiros de Rochdale, ela se encontra em atividade até hoje, e foi uma cooperativa que surgiu num momento de excessos muito visíveis, muito evidentes do capitalismo, que estavam excluindo diversas pessoas, até mesmo do mercado de consumo. Então, esses cooperativistas pioneiros formaram uma cooperativa que não é nem um empreendimento socialista, nem um empreendimento capitalista. É um meio termo entre os dois, por ser um empreendimento coletivo no qual os cooperados mantêm os seus direitos de propriedade individual também. Então, teve início lá em 1848, na Inglaterra, em Rochdale, e veio se consolidando em nível global. A nossa primeira experiência no Brasil é no ano de 1889, e a cooperativa ainda vigente no Brasil, né, em atividade ainda mais antiga, é a cooperativa de crédito Sicredi Pioneira de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Aqui merece uma atenção muito especial os princípios mundiais do cooperativismo. Esses princípios foram deliberados numa assembleia da Associação das Cooperativas Internacional, há algumas décadas atrás. Esses princípios são altamente distintivos das sociedades cooperativas e eles, ponto de singular relevância, encontram-se positivados no ordenamento jurídico brasileiro. A legislação de regência das cooperativas, de número 5764, do ano de 1971, traz, no seu artigo 4º, a definição legal do que são cooperativas e lista como características das cooperativas a adesão livre e voluntária, a gestão democrática, a participação econômica dos membros, a autonomia e independência, a educação, formação e informação, a intercooperação e também o interesse pela comunidade. Isso dá os traços distintivos das cooperativas, ou seja, são sociedades de pessoas, não sociedades de capital. Elas têm base no vínculo de confiança recíproca. Elas permitem uma inclusão produtiva por meio dos ganhos de escala dos seus cooperados. Trazem com isso desenvolvimento econômico, social, desenvolvimento regional. Os cooperados participam ativa e efetivamente na tomada de decisões. Nas cooperativas, senhoras e senhores, cada pessoa tem um voto. Os votos não são proporcionais ao capital, os votos são individuais. Cada pessoa um voto, porque ela é uma sociedade de pessoas. E a cooperativa, ao fim e ao cabo,
não visa a obtenção de um lucro em favor da própria pessoa jurídica. A cooperativa é uma projeção, um prolongamento, uma sociedade de prestação de serviços em favor dos cooperados. Como ela age representando os seus cooperados, eles têm uma dupla qualidade. Os cooperados são, ao mesmo tempo, os usuários e os donos do negócio. Por serem os cooperados, os usuários e os donos do negócio, ocorre um princípio de identidade. O objetivo social da cooperativa é idêntico ao objetivo singular dos seus membros, que vão, nesse empreendimento coletivo, ter ganhos de escala. Nós temos algumas distinções legais entre cooperativas e associações, as quais é de singular importância nós termos presente ao longo da evolução do projeto de lei, né? Então, enfatizando, a cooperativa ela tem uma finalidade econômica, diversamente das associações que expressamente, por uma vedação do artigo 53 do Código Civil, não tem finalidade econômica, tanto assim que há alguns outros projetos de lei tratando do assunto, né? Mas ela não tem a finalidade lucrativa para a pessoa jurídica. Então, é um mecanismo, um instrumento legal adequado para se oferecer seguros com reduções de custos aos cooperados segurados, né? Tem aqui uma série de outras singularidades, como a apresentação vai ficar à disposição e o tempo é escasso, eu vou acelerar um pouco, mas frisando também que o cooperado é o dono do patrimônio. Então, o cooperado vai ser dono da empresa e, ao mesmo tempo, usuário dos seus serviços, por exemplo, no ramo de seguro. Cooperativa, enfatizando aqui um ponto que passou ali no outro slide, a questão tributária, né? As cooperativas, elas não são imunes ou isentas como são as associações. As cooperativas, por força de um dispositivo constitucional, devem ter um tratamento tributário adequado. E adequado é o tratamento que respeita as singularidades e os contornos específicos do modelo cooperativista. Portanto, não há incidência, por exemplo, de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Por que não há incidência? Porque não há o fato gerador. A cooperativa não aufere renda em proveito próprio. Ela não tem lucro. Como ela não tem lucro e tampouco aufere renda, não ocorre o fato gerador, não há tributação. As cooperativas no mundo geram um total de 250 milhões de empregos, estão presentes em 100 países, congregam 1 bilhão de pessoas. Se reuníssemos as 300 maiores cooperativas, o somatório seria equivalente à 6ª economia do mundo. 1 em cada 7 pessoas do mundo é associada a uma cooperativa e o total de sociedades é de 2,6 milhões. Em nível nacional, abreviando para os totais, nós temos hoje 13 ramos em funcionamento que perfazem 6.655 cooperativas, um universo de 13.230.960 associados e empregam 376.795 pessoas. Ou seja, um modelo nível nacional e em nível mundial altamente consolidado e consistente. No quadro normativo, no Brasil, nós temos, então, a Lei de Regência do Cooperativismo vigente desde a década de 70, né, início da década de 70, e também disposições muito relevantes no âmbito da Constituição Federal. A Lei 5764, ela descreve o que são as sociedades cooperativas, que já foi mencionado, e também faz a previsão de que as cooperativas podem atuar em qualquer gênero de serviço, operação ou atividade. Isso, certamente, respeitadas as restrições legais. Um detalhe relevante é que, quando essa lei de 71 entrou em vigor, ela substituiu um decreto-lei de número 59, que é um decreto do mesmo dia do decreto 77. E o decreto 59 tinha basicamente essa redação
mas ele tinha um entre vírgulas. Qualquer operação ou atividade, vírgula, respeitada a legislação. Dizer que é respeitada a legislação é uma obviedade que pode ser suprimida, mas a lei de 71, posterior ao decreto 73, não fez essa ressalva. Mais importante do que isso, senhoras e senhores, é que o cooperativismo foi, pelos constituintes originários, consagrado expressa e textualmente na Constituição Federal em diversos dispositivos, dos quais se destaca e se enfatiza o artigo 174, parágrafo 2º. O artigo 174, parágrafo 2º, integra a Constituição Econômica. E esse dispositivo textualmente determina, é uma norma programática da Constituição, que o Estado, através de lei, apoiará e estimulará o cooperativismo. Com relação aos números das cooperativas de seguros em nível mundial, há uma série de virtudes, as quais eu acredito que o tempo não vai permitir detalhar, e também a questão histórica. Então, eu gostaria de enfatizar a presença delas no mercado global hoje, né? O modelo opera através, voltando aqui, o modelo opera através de cooperativas singulares, que em nível global são denominadas mútuas, né? Ou através de cooperativas de segundo grau, que no Brasil são sociedades cooperativas tanto quanto as mútuas. No Brasil, para nós, as mútuas são as cooperativas de primeiro grau. No mercado global, as cooperativas representam 26,7% dos seguros, destacando que América do Norte e Europa têm percentuais muito mais elevados, né? Então, um total de 26,7%, dos quais seguro de vida é um montante de 22,5% e os seguros de danos próximo de 32%. Um total de 8,1 bilhões de dólares em ativos, 920 milhões de membros, né, um número grande de empregados. E aqui um dado muito singular também. As cooperativas de seguro permitem a inclusão no mercado de seguro das pessoas cuja renda não permite, no nosso modelo hoje, contratar junto à indústria formal de seguros. Então, existe uma massa de cidadãos que é assegurável, mas não tem acesso ao mercado de seguros no modelo contemporâneo, né? Aqui são os países sem leis de seguros cooperativos e mútuos. A China recentemente foi normatizada, né, mas vejam que o Brasil, na companhia de poucos outros países, é um dos que está ainda sem essa legislação. Então, tem aqui também um paper sobre a regulação e supervisão das cooperativas de seguro, que foi feito pela Entidade Internacional de Regulação e Supervisão das Cooperativas de Seguro, do qual destaca-se que, como o objetivo é que o seguro informal, né, reconhecendo-se que o seguro informal é indesejável, há um objetivo de existência de um setor que precisa ser formalizado para dar efeito a esse objetivo. A todos deve ser oferecida a oportunidade de fazer parte do sistema financeiro nacional. Então, devem-se identificar as barreiras de entrada, eventualmente desnecessárias, a regulação e a legislação permitir esse tipo de empreendimento. O caso argentino, alguns números, vamos passando, né? Então, concluindo, senhor presidente, né? A posição institucional do sistema OCB é que, levando-se em consideração a determinação programática da Constituição de apoio e incentivo ao cooperativismo, os termos da Lei Geral do Cooperativismo de 1971, que permitem a atuação em qualquer setor, e a existência de experiências internacionais centenárias e exitosas, nós apoiamos a participação das sociedades cooperativas no mercado de seguros no Brasil, contanto que, ponto 1, haja conformidade à lei de 1971, ou seja, essas cooperativas venham a seguir todas aquelas características já listadas e utilizem aquele modelo, e que a regulação
seja existente, mas seja adequada às singularidades do cooperativismo. Então, agradecendo enormemente a oportunidade, né, desejamos que o ambiente institucional permita e incentive a cooperação. Muito obrigado. Agradeço.